meu povo, vamos analisar a defesa do Equador, hein? Comandada pelo técnico Sebastián Beccacece, a seleção do Equador está no grupo E da Copa do Mundo, junto de Alemanha, Curaçao e Costa Equador do vai dar Marfim. trabalho, hein? Na sua lista de convocados, Equador levou jogadores de grande destaque dessa temporada do futebol europeu e muitos nomes que conhecemos do futebol brasileiro. Eu sou o Vini Weiner e nesse vídeo, dando sequência à nossa série analisando seleções da Copa do Mundo, é dia de falarmos sobre a seleção do Equador. Uma seleção que vocês pediram demais aqui nos comentários. Tô aqui para atender a esses pedidos. Aqui vocês verão quem foram os convocados da seleção do Equador, como eles se prepararam para a Copa do Mundo, possível chaveamento, provável time titular e muito mais. Segue nós aí, hein? Comenta aí, hein? Que eu vou estar respondendo todos. Quem foram os convocados? Iniciando pelos goleiros, o Beccacece convocou Hernan Galíndez, do Huracan, Moisés Ramírez, do AEK Físias e Gonzalo Valle, da LDU. Aqui o nome de mais impacto é o do Galíndez, que é também o goleiro titular dessa seleção goleiro, e mais experiente, tem sido titular em praticamente todos os últimos jogos. Vamos para os zagueiros, porque algumas das maiores estrelas dessa seleção estão aqui. Foram convocados o William Pacho, do PSG, Piero Hincapié, do Arsenal, Joel Ordóñez, do Clube Bruges, Félix Torres, do Internacional e Jackson Poroso, do Tijuana. Aqui já aparece o primeiro nome do futebol brasileiro da lista, o Félix Torres, que agora está no Internacional e jogava no Corinthians. Mas os nomes de maior impacto do setor são, obviamente, Pacho, que foi campeão da Liga dos Campeões nessa temporada pelo Paris Saint-Germain, e Piero Hincapié, campeão da Premier League com o Arsenal e vice da Champions League. Joel Ordóñez é um zagueiro que não tem o mesmo peso de Pacho, de Hincapié, mas costuma ser titular nesse time também, depois eu vou mostrar como, e é um jogador que tem crescido bastante. Nas laterais, os chamados foram Pervis Estupiñán, do Milan, e Aimar Medina, do Genk, que é um time da Bélgica, e Ângelo Preciado, do Atlético Mineiro. Estupiñán e Medina são opções para a lateral esquerda ou para a ala esquerda. Preciado, única opção para a direita. O Estupiñán, principalmente, um jogador muito experiente, com rodagem de Premier League e um marcador muito competente pela força física, pelo arranque, olho em Pervis Estupiñán. Para o meio campo foram chamados Moisés Caicedo, do Chelsea, Jordi Alcivar, do Del Valle, do Equador, Daniel Castilho, do Midland, da Dinamarca, Alan Franco, do Atlético Mineiro, Kendry Páez, do River Plate e Alan Vitti, do Pumas. Alan Franco é mais um jogador do Galo que aparece aqui na lista, ele é o segundo, mas nós ainda teremos mais um. O nome de mais destaque do meio campo é, obviamente, o Moisés Caicedo. Foi campeão da Copa do Mundo do ano passado pelo Chelsea e é o jogador que dá o termômetro dessa seleção. Coordena o sistema de marcação e ao mesmo tempo tem qualidade com a bola no pé. Caicedo, então, olho nele, olho no Alan Vitti, que costuma ser titular nessa seleção. E claro, eu preciso falar sobre o Kendry Páez. O Kendry Páez, quando surgiu no Del Valle, ele era apontado como o grande nome da nova geração do Equador. Um jogador talentoso, habilidoso, não à toa ele era cobiçado por vários clubes da Europa. Bateu na Europa, não teve muitas oportunidades, hoje está no River Plate da Argentina. Ele ainda não tem na seleção equatoriana todo o peso que se espera que ele tenha no futuro, mas já vai para sua experiência, ou melhor, primeira experiência em Copas do Mundo. Falando sobre os atacantes, eles convocaram mais atacantes do que meio-campistas ou então laterais, zagueiros. Bastante atacante. No ataque, eles têm Ener Valencia, do Pachuca, Gonzalo Plata, do Flamengo, Alan Minda, do Atlético Mineiro, Anthony Valencia, do Royal Antuérpia, Nilson Angulo, do Sunderland, John Yeboah, do Venezia, Jeremy Arévalo, do Stuttgart, Kevin Rodrigues, do União Saint-Gilloise e Jordi Caicedo, do Huracan. Podem perceber que é um ataque que tem muitos jogadores espalhados. Tem jogador do futebol brasileiro, do futebol mexicano, do futebol belga, do futebol inglês. É um ataque bem diversificado. Aqui a gente conhece por conta do Brasil o Alan Minda, que joga no Galo, e o Gonzalo Plata, que joga no Flamengo. Sem contar o Ener Valencia, que hoje está no Pachuca, mas teve uma passagem recente aqui no Brasil pelo Internacional. Só não foi uma passagem muito positiva. Mas na seleção equatoriana,
O Ener Valencia tem uma moral absurda. Costuma ser capitão, é o maior artilheiro da história da seleção, com 49 gols marcados, e vai agora disputar, na Copa de 2026, o seu terceiro Mundial pela seleção equatoriana. Quem ficou de fora? Eu quero destacar 2 jogadores que ficaram de fora dessa convocação final da seleção equatoriana para a Copa do Mundo. 2 jogadores que jogam no futebol brasileiro, mas têm perfis, histórias bem diferentes. O primeiro que eu preciso exaltar que ficou de fora foi, obviamente, Robert Arboleda. O Arboleda, por muitos anos, serviu à seleção equatoriana. Mais precisamente, de 2016 a 2024. Nesse período ele era peça importante, líder, titular absoluto, mas ele foi banido da seleção. Muita gente não sabe disso. Mas o Arboleda foi banido basicamente pelos mesmos motivos que o queimaram no São Paulo: indisciplina. Em 2024, a seleção equatoriana tinha feito um amistoso, tinha perdido um amistoso, inclusive um amistoso lá nos Estados Unidos mesmo. E depois do jogo, o Arboleda fez o quê? Foi pra balada, foi pra uma boate. E se já não bastasse ele ter esse ato de indisciplina e querer sair, mesmo estando a serviço da seleção, ele ainda levou um menor de idade com ele. Esse menor de idade era o Kendry Páez, que eu citei no vídeo, que é tratado como uma grande promessa. Então se juntou a indisciplina ao fato de ele ter arrastado um menor de idade junto com ele. Ideia, né? Com isso, ele nunca mais foi convocado. E, obviamente, foi deixado de fora da Copa. Outro jogador que ficou de fora, mas esse por opção do treinador, por ser um nome muito jovem ainda, foi o Kenny Arroyo, que joga no Cruzeiro. É um atacante que eu gosto bastante. Ele é habilidoso, é rápido, tem bastante potencial. Joga bem. Ele tem só 2 jogos pela seleção equatoriana. Em 2026, ele chegou a ser convocado para os últimos amistosos, mas não jogou em nenhum. Com isso, ele acabou sendo deixado de fora da lista final. Acabou perdendo a posição para jogadores de mais vivência dentro da equipe nacional. Já que você chegou até aqui no vídeo, eu queria te lembrar para deixar o seu like. Você deixa o like aí, muito meu trabalho quando deixa o seu like aí. E te convido também a se inscrever para não perder nenhuma das próximas novidades. Valeu! Qual o time ideal do Equador? Vamos agora olhar a provável escalação, o time ideal do Equador pensando na Copa, que fica na disposição de um 3-4-3. Então, com a bola é um 3-4-3, sem a bola vira praticamente um 5-4-1. O único jogador que fica mais à frente mesmo é o camisa 9, que vocês provavelmente já sabem quem é. Vamos escalar esse time então, que começa pelo goleiro Galíndez. Falei pra vocês, é um goleiro experiente, 39 anos já, grande vivência de seleção, então ele lidera esse sistema defensivo. Os 3 zagueiros são o Roel Ordóñez, o William Pacho e Piero Hincapié. Falei pra vocês que é uma zaga muito forte, uma zaga muito sólida. Boa, né? Ordóñez um jogador forte jovem, mesmo. Pacho jovem, Hincapié jovem, e além de serem jovens, são jogadores de explosão, bom posicionamento, fortes fisicamente e de boa saída de bola. Então, defensivamente falando, o Equador é uma seleção muito sólida. Depois eu vou mostrar os números para vocês. Na esquerda, pela ala esquerda, eles têm o Estupiñán, que é um jogador que eu falei também, experiente, de muito vigor físico. Pela direita, o Preciado, que joga no Galo. Também um jogador de muita velocidade, muita entrega física. Aí no meio campo eles vão com o Moisés Caicedo, como o 5 do time. É o cara que dá esse termômetro da marcação, ao mesmo tempo muita qualidade com a bola no pé. Ao lado dele vai o Alan Vitti, que é um jogador de mais capacidade de articulação. Chega muito mais no campo de ataque, mas nessa configuração aqui, nesse sistema, ele vai muito bem nas suas obrigações defensivas. Aí o trio de ataque tem Gonzalo Plata pela direita, pela esquerda o Yeboah e centralizado como centroavante Ener Valencia, o grande artilheiro do time. Como eu tinha falado para vocês, com a bola a disposição é essa, esse 3-4-3. Sem a bola, Estupiñán e Preciado fecham com os 3 zagueiros numa linha de 5 e o Plata e o Yeboah fecham ali na linha dos meio-campistas, formando uma linha de 4. Então fica um 5-4-1. Um time que fica muito bem vai jogar protegido. Fechando, né? Como foi a preparação do Equador? Pegando ainda muito como base o que a gente viu de provável time, eu trago agora informações sobre a preparação da seleção equatoriana. Porque o que eu vou falar aqui é muito importante e é extremamente ligado ao estilo de jogo deles, que, como vocês viram, é um estilo de jogo que favorece demais o sistema defensivo. Então, mesmo que eles tenham do meio para frente Yeboah, tenham Gonzalo Plata, tenham Ener Valencia, jogadores que têm velocidade, atacam muito bem o espaço, é um time que prioriza primeiramente não tomar gol.
Isso por muitas vezes funciona, mas prejudica o ataque. Agora nas eliminatórias sul-americanas, para vocês terem uma ideia, vocês se lembram que o Equador ficou na segunda colocação, atrás apenas da Argentina? É isso mesmo, o Equador, que é uma seleção subestimada, ficou à frente de Uruguai, Colômbia e o Equador vai dar trabalho, né? Qual é o ponto positivo dessa campanha? Eles ficaram em segundo lugar muito por conta da sua defesa, porque em 18 jogos das eliminatórias eles tomaram apenas 5 gols. É um número muito baixo. 5 gols em 18 jogos é absurdo. Então significa que a defesa tá em dia, tá voando. O problema é que se na defesa eles estão muito bem, o inverso tá acontecendo no ataque. O time claramente não está equilibrado. Porque eles tomaram só 5 gols, mas pegando os 18 jogos das eliminatórias, eles marcaram apenas 14, uma média inferior a 1 gol por partida. Muito por conta do desempenho defensivo, o Equador chega nessa Copa do Mundo com a invencibilidade de 19 jogos. Vai dar trabalho, hein? Perdem a 19 partidas. E a última derrota deles foi justamente para a seleção brasileira, em setembro de 2024. De lá para cá, não perderam para mais ninguém. Em março, por exemplo, eles enfrentaram 2 seleções que estarão na Copa e empataram com as 2. Empataram com o Marrocos, que está no grupo do Brasil, por 1-1, e empataram com a Holanda, também por 1-1. Como a defesa está funcionando perfeitamente e o ataque está deixando a desejar, vem aqui uma outra informação importante. Desses 19 jogos de invencibilidade do Equador, 7 deles terminaram 0-0. Então será uma tendência nessa Copa. Time não vai levar pros pênaltis, se os jogos do Equador terminarem empatados, sem gols. Possível chaveamento. Vamos agora analisar o possível chaveamento. Quem estará na frente do Equador? Lembrando, o Equador está no grupo E. Estão no grupo E a Alemanha, que é uma seleção de muito peso, muita tradição. Curaçao, que vai ser o bônus round do grupo. Quem quiser se classificar tem que vencer Curaçao e fazer saldo de gols neles. E a outra seleção é a Costa do Marfim, que vem para essa Copa com potencial de ser uma grande surpresa. O grupo E, que é o grupo do Equador, ele cruza diretamente com o grupo I. O grupo I é considerado o grupo da morte da Copa do Mundo, porque estão no grupo I França, Senegal, Noruega e Iraque. Falei aqui 4 seleções e 3 têm totais condições de se classificarem. Então qual é a situação? Se o Equador ficar na primeira colocação do grupo dele, que é o grupo E, ele vai enfrentar na fase de 16avos um dos 8 melhores terceiros colocados. Porque nós temos isso agora nessa Copa do Mundo. Agora, se o Equador se classificar em segundo lugar, aí ele vai enfrentar o primeiro colocado do grupo I, que aí pode ser França, Noruega ou Senegal. Para mim, grandes chances de ser a França. Ainda existe a possibilidade de o próprio Equador se classificar em terceiro lugar. E aí ele não saberia quem ele enfrentaria na próxima fase. O Equador pode dar trabalho pra Até França, onde podem chegar. O grupo do Equador, na minha opinião, já é um grupo bem difícil, um grupo bem inacessível. Porque você tem a Alemanha, claramente a grande força do grupo. E você tem uma Costa do Marfim que chega nessa Copa muito bem, com muitos talentos, jogadores de destaque do futebol europeu, e que vem com boas credenciais após uma vitória em amistoso contra a França. Então o Equador pode brigar aqui por um terceiro lugar? Pode, mas vai ser jogo duro tentar tirar pontos da Alemanha e também da Costa do Marfim. Agora, com o Equador passando de fase, aí eu acho que a defesa pode fazer a diferença. Porque o Equador é uma seleção que a defesa hoje é tão boa, tão sólida, que eles têm condições de até mesmo pegar uma favorita, uma seleção muito forte, e arrastar um 0-0. Já que o ataque não tem funcionado muito, o Equador é uma seleção que, passando de fase, pode ser essas seleções que acabam indo para as penalidades. Por que não? Agora, eu acho que o chaveamento ele complica muito. Se eventualmente eles pegassem alguém do grupo I, o primeiro do grupo I, por exemplo, pegar a França, eu já acho que é muito difícil que o Equador se classifique. Porque você pode ter uma defesa boa, França favorita, mas você toda hora sendo pressionado, uma hora você pode acabar tomando gol. Agora, o ataque do Equador chama a atenção porque ele também não tem funcionado. Então, chegar na fase 16avos pode ser já o ápice para essa seleção. Dependendo de uma combinação de chaveamento, no máximo, oitavas de final. Porque numa Copa do Mundo, o ataque também precisa ser efetivo. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre essa convocação do Equador, a preparação deles e até onde vocês acham que eles podem chegar nessa Copa. Não se esqueçam de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, não esqueça do seu like, de se inscrever no canal e também de compartilhar. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e